Vamos para a nossa atividade? Português, vocês irão usar o livro de atividades, o livro fininho e o livro didático. Agora, vamos para as atividades de português no livro de atividades, o livro fininho. Vamos começar com a página 8. Na aula passada, nós falamos sobre os substantivos no singular e no plural. Vamos responder a questão 8 da página 8. Acompanhe a leitura. Leia essas duas palavras, africano e africanos. Letra A. Qual é a diferença de grafia entre esses dois substantivos? O que essas duas palavras têm de diferente? Observe atentamente cada uma e escreva a diferença na linha abaixo. Letra B. Ligue as colunas indicando a definição correta das palavras da primeira coluna. Indica mais de um elemento. É o plural ou singular? Indica só um elemento. É o plural ou singular? Você irá ligar as alternativas corretas. Letra C. Ligue as colunas corretamente. Africanos está no plural ou no singular? E africano está no singular ou no plural? Ligue para a alternativa correta. Questão 9. Releia o trecho do conto O Tambor Africano. O macaquinho do nariz branco ficou contente da vida. Agora reescreva o trecho, passando as palavras em destaque para o plural. Faça as adaptações necessárias. No quadrinho está falando o macaquinho de nariz branco ficou contente da vida. Agora vocês irão falar de vários macaquinhos. Como que essa frase deve ser escrita no plural? Questão 10. Assinale com o X os substantivos que formam plural com as terminações is e eis. Vamos lá? Na questão 10, você irá marcar os substantivos que no plural é acrescentado a sílaba is ou eis. Por exemplo, cabeça. Cabeça no plural se pronuncia cabeças. E canal, canaus ou canais. E caracol, é caracols ou caracóis. E fóssil, é fósseis ou fósseis. Então, marque o X nas palavras que serão acrescentadas a sílaba is ou eis. Vamos para a próxima questão, substantivo masculino e feminino. Acompanhe. Leia um trecho do conto retirado do livro Os da Minha Rua, do escritor angolano Ondijaki. O portão da casa da tia Rosa. Só sei que eu nunca fui à creche. Tentaram durante uns dias, mas eu chorava o tempo todo. Quando a minha mãe ia me buscar mais cedo, encontrava-me com os olhos bem inchados. Por isso, desde bebê, eu sempre fiquei na casa da tia Rosa. Passava lá às tardes com as filhas dela e ouvia o disco do Roberto Carlos. Ela era minha madrinha, mas para mim sempre foi a tia Rosa. Anos depois, naquela tarde, os meus pais levaram-me à casa da tia Rosa. O meu pai conduzia distraído, mudando as estações de rádio. Eu olhava a cidade pela janela do carro, desde pequeno que eu gostava de fazer isso. Ficar olhando as pessoas na rua, o modo como se mexiam, como mexiam as mãos ou como estava vestida e imaginava a história da vida das pessoas. Vamos responder as questões da página 10. Letra A. Quem conta a história é um narrador personagem, pois ele participa da história, ou um narrador que não participa? O personagem é quando ele está contando uma história e ele também participa dessa história. E um narrador que não participa, ele conta a história de outras pessoas, mas não participa da história. E essa história, quem contou? Foi um narrador personagem que participou dessa história, ou só um narrador que contou a história de outras pessoas? Marque a alternativa correta. Letra B.
Por que a criança tinha os olhos inchados quando a mãe ia buscá-la na creche? Por que ela estava com os olhos inchados todas as vezes que a mãe dela ia buscar ela na creche? Letra C. Letra C. A história é sobre um menino ou uma menina? Que palavra indica isso? Essa história conta a história de uma menina ou de um menino? Leia o texto novamente e veja a palavra que está indicando se a história fala de um menino ou de uma menina. Questão 12. Em língua portuguesa há dois gêneros. Quais são eles? Singular ou plural? Masculino ou feminino? Aumentativo ou diminutivo? Questão 13. Com base nas respostas aos exercícios anteriores, complete as lacunas. O substantivo é quando admite os artigos o ou um. O substantivo é quando admite os artigos a ou uma. Antes, nas aulas anteriores, nós falamos sobre os substantivos masculinos e femininos. Que nós deveríamos acrescentar uma palavra antes do substantivo. Questão 14. Destaque as figuras do material de apoio e cole nos espaços adequados. Depois escreva o substantivo feminino ou masculino, que nomeia as figuras que você colocou. Aqui eu tenho a mulher. Você irá procurar o substantivo que faz par com ela. Depois você irá procurar o substantivo feminino do boi, do carneiro, o masculino da rainha e o masculino da maestrina. E colhem nesse espaço e escreva o nome de cada um desses substantivos. Vamos para a questão 5, na página 17 do livro didático, o livro grosso. Acompanhe a leitura do quadrinho acima. Os substantivos que nomeiam pessoas e animais quase sempre representam duas formas. Uma para indicar os seres do sexo masculino e outras para indicar os seres do sexo feminino. Questão 5. Reescreva as frases trocando os substantivos masculino em destaque pelos femininos correspondentes. Por exemplo, letra A. O macaco subiu na árvore. Você irá escrever abaixo. A macaca subiu na árvore. Letra B. O leão é o rei da selva. Quem é o feminino do leão? A leoa é a rainha da selva. A mesma coisa você irá fazer na letra C e na letra D. Letra C. O elefante é o maior animal da savana. Letra D. O búfalo tem um excelente olfato. Substitua os substantivos masculino pelos femininos. Questão 6. Leia outro trecho do conto. A lebre estava com sorte, porque pouco depois chegou a antílope fêmea para beber água. Em alguns casos, não existem palavras específicas para nomear as fêmeas e os machos de uma espécie. Para identificá-lo, acrescentamos o termo fêmea ou macho ao lado do substantivo. Que outros animais são nomeados dessa maneira? Por exemplo, a zebra. A zebra, você nomeia ela para identificar se é macho ou fêmea como a zebra macho e a zebra fêmea. Tem o rinoceronte também, rinoceronte macho e rinoceronte